Boa tarde, telespectadores do Diário Causa Operária. Está começando aqui mais uma análise internacional. Hoje, como vocês estão vendo pelo título, um programa especialíssimo que hoje, 7 de outubro de 2024, completa um ano da Operação Dilúvio de Al-Aqsa. E vamos falar bastante sobre isso aqui nesse programa. Antes de mais nada, queria relembrar todo mundo que está assistindo, compartilhe o programa. Você que está acompanhando a gente, mande o link para todo mundo que você conhece, coloque em todas as redes sociais, manda nos grupos do WhatsApp, manda em todo lugar para a gente aumentar aqui a audiência desse programa, um programa super especial que você não pode perder. Tem que garantir que todo mundo que você conheça também não vai perder esse programa. Além disso, queria relembrar a todos para contribuir com o canal do Diário Causa Operária. A gente tem aqui na tela o QR Code, apontar, para cá o QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser levado aí ao site do LivePix ou acessar livepix.gg/COTV, se a produção puder colocar aí na tela também, aí livepix.gg/COTV. E além de contribuir com empresa independente, com empresa revolucionária, você também participa do debate que vai estar sendo feito aqui, fazendo sua pergunta, fazendo seu comentário, pode inclusive mandar um áudio para participar aqui com a gente. Além disso, queria relembrar, a gente está, como sempre, transmitindo aqui a análise internacional em parceria ao canal Arte da Guerra, e você também pode contribuir lá por meio do seu super sticker, do seu super chat e participar da discussão. E além disso, como está aparecendo aí na tela aqui embaixo, contribuir por meio do Pix robinsonfarinazo@gmail.com. Bom, sem mais delongas, passar aqui a palavra para o João começar esse programa super especial. Então, boa tarde, João. Boa tarde, Rui. Boa tarde, comandante. Bem, boa tarde, companheiros, todos da mesa, boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Comandante, queria começar te perguntando aqui, a imprensa russa está dizendo que durante a invasão de Kursk, os Estados Unidos e o Reino Unido teriam ajudado a Ucrânia a montar um plano para destruir a planta de energia nuclear da região de Kursk. Como é que você vê isso daí? Você considera possível que eles estivessem aí planejando uma nova Chernobyl? Boa tarde, João, boa tarde, ouvintes do PCO. Eu acho o seguinte, dessa gente tudo é possível, né? Agora, Kursk foi como aquela ofensiva da Ucrânia, ofensiva de verão em 2023, mas uma operação sem sentido, não tinha chance nenhuma. Se você está perdendo em outros setores da frente, que você tem ali, você pega a região de Pokrovsk, por exemplo, era uma região muito bem defendida, com posições muito bem estabelecidas, que os ucranianos tiveram anos para fortificar e para preparar. Se ali você não está tendo vitória, o que deu na tua cabeça para achar que operar em campo aberto, numa região onde você não teria nenhuma posição defensiva consolidada e nem teria tempo para isso? A Rússia não ia te dar sossego. Você não tem aviação. As suas melhores tropas já foram empregadas aí em Mariupol, em Bakhmut, naquela ofensiva, e o que sobrou está em Pokrovsk. O que te fazia supor que isso ia ser um sucesso? Quer dizer, talvez a única chance mesmo da Ucrânia fosse fazer uma operação nos moldes terroristas aí na usina ali de perto de Kursk. Mas eu acho assim, eu vejo a coisa da seguinte forma, né? Só para encerrar, passar para vocês aí. Na minha cabeça, a OTAN, ela vê os ucranianos como descartáveis. Para essa gente da OTAN, russo, ucraniano, é tudo a mesma coisa. É eslavo, são povos que eles gostariam de ver aí ser atrocidades. Então, para eles não importa se a operação da Ucrânia não vai dar certo ou vai dar errado. Eu acho que a OTAN está fazendo o velho jogo de ser tiradentes com o pescoço dos outros. No caso, o pescoço de ucranianos. Oi, como é que você vê a migração aí da política da Ucrânia, que já tinha começado, né, para uma política de terrorismo? Eu acho que é o que resta, né? Terrorismo, que é a política do imperialismo em vários lugares do mundo. Veja o Oriente Médio, né? O que acontece ali, não apenas contra os palestinos, mas contra todos os povos ali. É um terrorismo estatal, né? É uma maneira de manter um certo controle sobre a situação. Agora, não acho que isso daí vai surtir nenhum grande resultado com a Rússia, né?
A operação que eles fizeram em Kursk tem aquele caráter que é comum das operações da OTAN e da Ucrânia, tem um caráter mais publicitário do que propriamente militar, né? Do ponto de vista militar, como o comandante falou, não faz sentido nenhum, né? Então, a gente precisa considerar sempre esse ângulo, o ângulo da publicidade, né? Que visa manter alto o moral, apoio à operação, à Ucrânia, né? Contra os russos, na Europa, por exemplo, onde esse apoio é muito pequeno já. Eles procuram dar a ideia de que não, eles têm condições de ganhar, então estão invadindo, papapá, está numa conversa que parece de gente que perdeu o juízo, mas que tem esse sentido, né? Aí eu queria também entrar nessa situação da Ucrânia. Nós temos aí uma situação complexa, né, com vários setores da imprensa imperialista dizendo que a Ucrânia deveria discutir a possibilidade de entregar território para fechar um acordo. Comandante, como é que você vê isso daí? Há uma divergência entre as posições do imperialismo? Perdão. A gente tem que olhar o seguinte, tudo que a gente tem visto na guerra da Ucrânia nesses quase, estamos indo para 3 anos aí, né? É uma mudança de narrativa. Então, a primeira narrativa que era? Aquela do Slavo-Ucrânia, vamos vencer a Rússia está ficando sem munição, etc, etc. E aí a coisa foi evoluindo, né? Até que chegou um dia eu lembro lá, o congelamento do conflito. Não, porque a Ucrânia vai ter o mesmo resultado da Guerra da Coreia, um congelamento do conflito. Eu olhei e falei, isso é uma sandice sem tamanho, isso é uma estupidez. Congelamento de um conflito você obtém quando você tem um impasse. Não há um impasse. A Rússia está massacrando a Ucrânia, não há impasse nenhum. Então agora o que eles estão querendo? Eles querem fazer, a Ucrânia deixaria esses territórios para a Rússia, ela entraria na OTAN, essa é a ideia do Boris Johnson, entraria na OTAN, seria armada até os dentes e depois eles colocam lá que esses territórios seriam negociados por via diplomática, né? Ou na verdade o que eles querem é dar um tempo agora, a gente rearma a OTAN, daqui uns 4, 5 anos a gente volta. Seria acordo de Minsk 4 aí. É o de sempre, gente. Nós temos que lembrar sempre do maior geopolítico de todos os tempos, o saudoso Mané Garrincha, né? E a sua frase imortal. Já combinou com os russos? A Rússia não vai aceitar isso daí, gente, de forma alguma. Ela não vai aceitar uma Ucrânia na OTAN. Ela quer uma Rússia desmilitarizada, desnazificada. Eu acho que ela consegue desmilitarizar a Ucrânia, mas desnazificar não vai dar, porque teria que desnazificar a Europa toda. Isso é impossível. Agora, eu penso assim, não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. A Rússia não vai aceitar isso daí. Por quê? Porque como nós, a nossa comunidade, os 2 canais, etc., a Rússia sabe que a situação da Ucrânia é a pior possível. A Ucrânia está caminhando para a situação que estava o falecido Vietnã do Sul na primavera de 1975. Ela está indo pelo mesmo caminho. A Rússia sabe disso. Então eles não vão aceitar esse tipo de acordo. É delírio. No fundo, tudo é delírio, né? São aquelas narrativas para arrastar a guerra, etc. Só que eu acho o seguinte, João, só para concluir e passar para o Rui. Eu acho que antes das eleições americanas, que tá aí, nós estamos na cara do gol já, das eleições americanas, vamos ser sinceros, falta poucas semanas. Antes das eleições americanas, a gente não vai ver nada conclusivo. Depois das eleições americanas, vocês podem esperar qualquer coisa, inclusive nada. Aí entrando nesse tema das eleições americanas, nós estamos chegando aí estamos chegando na reta final, né? E até agora, a última, isso é um negócio interessante. Nós temos aqui um dos estados-chave aí, que é a Pensilvânia, né? Que poderia decidir a eleição. A Kamala Harris, teoricamente, lidera por ridículos 0,6%, colocando aí uma
situação de empate técnico. Nacionalmente, a distância aí entre os dois candidatos também está, aos poucos, encolhendo, dizem as pesquisas, né? A Kamala Harris teria uma vantagem de 2,5 pontos. Vantagem essa que, diz a imprensa, já chegou a ser de quase 4 pontos. Vai ser uma... Como é que você vê, Rui, esse caso? Vai ser uma eleição matar ou morrer? Tudo indica que sim, né? Eu acho que no que diz respeito à eleição norte-americana, temos que desconfiar de tudo. Porque é um jogo muito pesado, não é uma eleição para prefeito em São Paulo entre o Boulos e o Nunes. É uma eleição entre dois setores bastante fortes. Um deles domina o mundo totalmente. Então, nós temos que levar em consideração isso, né? Vai ser uma eleição muito complicada. E a gente deveria ver com desconfiança qualquer tipo de resultado, né? Comandante, como é que você vê esse caso? Olha, João, nós temos que olhar uma coisa, né? É o que o Rui falou. A gente tem que olhar com desconfiança o resultado. É uma manipulação enorme aí para trazer a Kamala, a gente não tem dúvida disso. Só que o que acontece, o problema todo do cálculo da eleição americana, a gente nunca pode esquecer isso, que é uma eleição indireta. Você pode ter a maioria dos votos, mas perder nos delegados. É uma eleição que os coordenadores de campanha eles têm que prestar muita atenção nos estados chaves que tem a maior parte dos delegados, né? E trabalhar em cima desses estados chaves aí para dar um resultado aí favorável, né, no colégio eleitoral. Eu lembro que a eleição do Bush contra o Gore em 2000, do Bush filho, foi decidida por menos de 500 votos na Flórida. Então a gente tem que tomar muito cuidado a respeito disso. Eu acho que, assim, faltando hoje, falta praticamente um mês, né? Faltando praticamente um mês para essas eleições, a gente não tem certeza de nenhuma, a não ser que vai ser uma coisa conturbada, como sempre. É a única certeza que a gente tem no momento. E eu penso também que todos os principais players mundiais, eu vi uma declaração do Lavrov hoje, dizendo que tanto faz o candidato, né? Tanto faz quem vencer. Não sei se é bem assim, mas é a visão do Lavrov. Eu acho assim, todos os principais players mundiais a Rússia, China, o Irã, a União Europeia, estão de olho nessas eleições para depois começar a fazer seus planejamentos estratégicos, porque há uma diferença de tom significativa entre o Trump e a Kamala Harris, né? Não que eu digo que eu acho para vocês que assim essa diferença de tom vá mudar muito aí a desdolarização, o surgimento, a força dos BRICS, o global, etc. Mas está todo mundo aguardando para ver como é que as coisas vão se comportar para depois implementar decisões estratégicas. Bem, eu entrando aqui nos dados, né? Nós temos aí uma situação muito curiosa, que é o seguinte: o resultado mais provável, de acordo inclusive com a ABC News, que é inimiga do Trump, em meados de setembro, eles chegaram a colocar a possibilidade de que a Kamala Harris poderia vencer por 50 votos eleitorais, né? Uma margem até bastante razoável. Nesse momento, esse número baixou para 16. E vai afunilando cada vez mais. Eles estão dando a chance de vitória da Kamala Harris de 55% contra 45% do Trump. Estaria empatado, né? Para todos os efeitos e propósitos, sim. Isso daqui, na verdade, nós estamos assim... Nós somos como aquela história do cego tateando o elefante, né? Quando se trata de eleições. Você não sabe realmente o que está acontecendo. Você tem uma impressão muito vaga
é bom ter em mente sempre isso quando se analisam as eleições, porque nós estamos analisando pesquisas de opinião. Né? E a validade, a veracidade dessas pesquisas é muito relativa. Eu, pessoalmente, acho que o Trump, que estava muito na frente do Partido Democrata, continua na frente. Né? E a pesquisa é uma tentativa de atrair votos para Kamala Harris na reta final da eleição. Agora, como eles estão dando um negócio muito empatado, é possível que eles não tenham conseguido efetivamente operar essa vitória, né? Operar essa mudança na eleição. Não dá para. Uma coisa que na eleição norte-americana a gente tem que prestar muita atenção e que normalmente as pessoas ignoram pela força da propaganda da imprensa capitalista, mas também da esquerda, que faz uma propaganda contra o Trump, né? Uma propaganda unilateral contra o Trump. É que na eleição, né, está concorrendo o maior poder econômico e militar que existe no planeta Terra, que é o imperialismo norte-americano. A política do imperialismo, esses grandes grupos econômicos apoiam a senhora Kamala Harris. E esse pessoal, eles têm uma lista de crimes na história deles que você pode pegar qualquer pessoa, qualquer vilão da história mundial, né? Por exemplo, o pessoal fala Nero foi um grande vilão da história mundial. Nero era um coroinha de igreja católica perto do... Nem isso, era um santo. Santo do calendário. O cidadão fala, né? César Borgia. César Borgia era tinha que ser canonizado perto dessa gente. Eles deram um golpe de Estado. Eu vi uma reportagem, não tive tempo de conferir os números, mas era uma declaração de um ex-agente da CIA. Ele declarou que nos golpes e outras coisas que os norte-americanos fizeram depois da Segunda Guerra Mundial, mataram 6 milhões de pessoas. Nós vimos o Iraque, morreu mais de 1 milhão de pessoas. Nós estamos vendo a Palestina. É uma máquina de destruição que parece assim uma coisa saída de um filme de ficção científica, né? Um dia eu comentei com um palestino, falei, isso aqui é como é que chama? Exterminador do Futuro, a guerra contra as máquinas. Aí ele falou, é exatamente isso, ele tinha vindo de lá, né? Quer dizer, são os seres humanos lutando contra as máquinas. Então, nós não podemos encarar a eleição como se fosse aí uma jovial e alegre disputa entre dois candidatos que estão apresentando propostas. Isso aí seria o cúmulo da ingenuidade. A CIA não vai interferir na eleição? Claro que vai interferir. Né? Os grandes monopólios têm um poder gigantesco, não vão interferir na eleição? Claro que vão interferir. E vão interferir do lado da Kamala Harris. Isso é muito importante. Depois tem isso que o comandante falou, queria sublinhar, que é o seguinte, a eleição norte-americana não é uma eleição apenas dos Estados Unidos. Ela interessa ao mundo inteiro. Interessa aos capitalistas do Japão, que querem saber o que vai acontecer nos Estados Unidos, o dinheiro deles depende disso. Interessa aos capitalistas e governos europeus e interessa aos inimigos dos Estados Unidos, Rússia, China, Irã e tal. Quer dizer, é uma eleição que é uma verdadeira guerra mundial sem disparos, na maioria dos casos. Então, nós temos que ver a eleição primeiro de um ângulo correto, né? Porque senão fica aquele negócio, o Trump é fascista, Kamala Harris é democrata. Isso é a mesma coisa que acreditar em Papai Noel, ver a eleição desse ponto de vista.
né? Eu faço essa consideração aqui porque eu sinto que muita gente perde a visão em perspectiva do que está acontecendo. Né? E pensa que a eleição é assim, o povo vai votar nesse ou naquele. Não é isso. A possibilidade de fraude, a manipulação, que não é uma possibilidade, que já acontece, e um monte de coisa é enorme na eleição norte-americana. Nós já vimos isso várias vezes. Eu queria perguntar uma coisa que eu acho que tem muito... nós não vamos discutir aqui, mas tem muito a ver com uma discussão importante, que é o seguinte, o The Economist está dando aqui uma diferença de 6 votos eleitorais, que seria aproximadamente 1%. Está praticamente empatado. Ocorre o seguinte, né? Fizeram uma avaliação sobre 2020 em relação às pesquisas, a média de todas as pesquisas nos Estados Unidos e a diferença. E salvo em 2 estados, a diferença sempre foi contra os democratas. Por exemplo, em um estado eles deram que o Biden tinha 3% de vantagem, acabou que ele tinha 8% de desvantagem no resultado final. Em 2020, o próprio The Economist mostra que a diferença nas pesquisas é que praticamente todas as pesquisas favoreciam os democratas e acabaram sendo comprovadas aí que não era bem assim. Como é que você vê esse caso, Rui? Esse problema das pesquisas? Se enquadra nisso que eu falei. As pesquisas, elas são feitas por pessoas interessadas no resultado eleitoral. Todas. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, coisa mais fácil do mundo, é você ir numa empresa, isso acontece todo dia, e pagar ele por fora para ele fazer um serviço para você, apresentar um resultado que interessa para você. É fácil de fazer isso, né? Se você pegar os órgãos que querem se apresentar como mais sérios, eles não vão fazer assim, eles vão tratar de manipular as perguntas, né, o público, de maneira que não dê na vista, mas de qualquer maneira eles podem levar a coisa para dar o resultado que lhes interessa, no caso. Então, eu acho que nós podemos dizer o seguinte, a pesquisa ela tem alguma coisa a ver com a realidade, mas não reflete exatamente a realidade. Nesse caso, por exemplo, eu diria que, como essas pesquisas são feitas pelos inimigos do Trump está na frente. Comandante, como é que você vê esse caso de as pesquisas dizem A e o resultado diz B, em geral? Ou diz A-5? A gente vê que pesquisas erraram diversas vezes aí, né, João? Para mim tudo isso é manipulado, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu acho que os Estados Unidos estão a caminho de uma cisão mesmo, não tem como. Sabe por quê? Porque se você olhar o histórico econômico, socioeconômico do país nos últimos 50 anos, você vê que houve um achatamento muito grande da classe média americana, né? Por quê? Porque eles destruíram os sindicatos, né? Houve uma concentração de renda muito grande. Então o descontentamento ele está aumentando. Eu acho difícil esse país não passar por uma convulsão nos próximos anos ou décadas. Aí essas manipulações que eles fazem da política só vão acentuar isso. Porque o que acontece é o seguinte, vamos colocar as coisas assim, de uma maneira, né, lógica, analítica. Embora a esquerda brasileira demonize o Trump, a gente não pode deixar de ver que há no eleitor do Trump uma certa inquietação que é legítima. O cara que perdeu o emprego no cinturão da ferrugem, ele tem todos os motivos
para querer uma mudança. É uma verdade, gente, vamos ser sinceros. Se a gente não olhar para esses descontentes aí, a gente não olhar para essa grita que existe aí fora, você não vai entender o trumpismo. Então, eu acho que, por mais que eles manipulem as eleições aí, por mais que eles façam esses trambiques aí, isso não vai mudar o fato que você tem uma plutocracia americana que governa o país de costas para a sociedade, e isso vai ter um custo mais cedo ou mais tarde. Eu acho que isso é inevitável. Agora, a gente tem que olhar um fator, um fantasma que ele está aparecendo no horizonte aí, que independente de quem ganha a eleição, se vai ser o Trump ou vai ser a Kamala, esse fantasma ele vai assombrar os Estados Unidos, que é a desdolarização. É um fato. A desdolarização ela vem aí e ela vai ter impactos muito grandes na já combalida classe média americana. Outra coisa também que eu tenho notado que está influenciando muitas decisões em Israel, há um certo receio da administração Biden de Israel atacar as instalações petrolíferas do Irã e isso provocar um disparo nos preços do petróleo e arruinar de uma vez a eleição da Kamala Harris. Então, a gente, assim, nós estamos vivendo um período bastante delicado para os americanos aí. Bem, temos perguntas? Temos várias perguntas. Lembrando todo mundo que acabou de chegar aqui, já temos no Diário Causa Operária quase 700 pessoas ao vivo. Então não deixe de contribuir, faça que nem os companheiros com os comentários eu vou ler agora. E mande sua live Pix, contribua no canal do Arte da Guerra e participe aqui desse debate. Bom, primeiro, Carlos pergunta o seguinte. No Brasil, estão montando uma ditadura de direita com domínio EUA/OTAN? Como é que é? Perdão. No Brasil, estão montando uma ditadura de direita com domínio EUA/OTAN? Não sei o que eu tenho, desculpa. Pedi para reproduzir da segunda vez. Vocês estão montando uma ditadura de direita com domínio EUA/OTAN. Bom, isso é uma ditadura há muito tempo. Tem 2 candidatos para a presidência. E o presidente é quase um imperador, né? Então, o regime norte-americano deveria ser mais bem descrito como um bonapartismo eleitoral, né? Mas é um bonapartismo eleitoral muito limitado, porque são 2 candidatos só. Até o advento do trumpismo, os 2 candidatos eram porta-vozes do mesmo grupo econômico e militar, basicamente, com pequenas diferenças, né? Entre o Bush e o Biden, a diferença era, no que diz respeito principalmente às questões políticas centrais, a diferença era quase inexistente, né? São nuances, na melhor das hipóteses. Então, isso é uma ditadura. Quando o presidente norte-americano invade um país sem pedir autorização para o Congresso, é uma ditadura. Se fosse um país minimamente democrático, ele precisaria obter antes a aprovação do Congresso, né? O Congresso também é bipartidário, não é? Né? Tem uma outra pessoa lá que não é parte desse enorme aparato. Então, já é uma ditadura, né? Agora, o que o companheiro está dizendo é o seguinte, vai se aprofundar, né, a incursão ditatorial nas formalidades democráticas. Eu acho que sim. Primeiro foi a lei patriótica, agora, com certeza, vão acabar aprovando outras leis, ou não vão aprovar lei nenhuma, mas vão fazer vigorar uma situação ainda pior do que a lei patriótica. A lei patriótica, por exemplo, é uma ditadura também. Ela suspende os direitos políticos de toda a população norte-americana, se você alegar, né, terrorismo. Então, a democracia no mundo é uma coisa em total decadência. Você pode dizer, bom, esses regimes cumprem algumas formalidades democráticas, tudo bem, de fato cumprem. Mas isso daí já está sob controle de uma oligarquia econômica e política. Quem governa os Estados Unidos, quem governa a Inglaterra,
não é o presidente da República propriamente dito, né? São os funcionários dos sistemas operativos fundamentais, principalmente o serviço de inteligência. O presidente da República escolhe aí o diretor da CIA, do NSA, disso e daquilo. Mas, na verdade, o pessoal que faz as coisas não muda nunca. A política não muda nunca. Você vê na Inglaterra, nós tivemos uma mudança. A Inglaterra também é um regime bipartidário, um pouco mais frouxo do que o norte-americano. Mas a gente passou do Sunak, que era um conservador, do Partido Conservador, nós passamos para o Starmer, do Partido Trabalhista. Segundo comentários, teria passado da direita para a esquerda. A política que é seguida em relação à Ucrânia, a política que é seguida em relação a Gaza é idêntica. Quer dizer, você trocou o primeiro-ministro, mas você mudou de política? Não. Aí o cidadão vai falar assim, bom, mas dentro do país é diferente. Não, não é diferente, porque a política do Sunak era neoliberal e a política do Starmer é neoliberal, né? Então, quer dizer, não tem mais isso, né? As pessoas mais agudas já perceberam que essa democracia é uma fachada para proteger determinados interesses. Não foi sempre assim, ela foi sendo completamente liquidada, né? E hoje em dia, já faz muito tempo, já está completamente liquidada. Comandante, quer falar alguma coisa sobre essa pergunta? Não, eu vou só falar uma frase que eu ouvi do chinês uma vez, não sei se foi o Xi, quem foi que falou isso aí, que no Ocidente as coisas mudam a cada 4 anos. Os governantes mudam há 4 anos, mas as coisas permanecem as mesmas. Na China, as coisas mudam o tempo todo, apesar de você preservar o governo, né? Então, essa que é a verdade, é o que o Rui falou mesmo. Você troca o fantoche da vez ali, quando a imagem dele está muito desgastada, você troca, coloca outro e segue o jogo, né? Agora, assim, eu acho que o que essa gente deve ter pensado que essa manipulação neoliberal ia durar ad eterno. Só que veio a Rússia e melou o jogo, né? É o que o Putin falou, acabou o almoço grátis, né? Melou o jogo. Não tem mais como você manter isso aí. E eu tenho uma má notícia para os neoliberais. Com a desdolarização, essa farra toda vai implodir. Está implodindo, na verdade. A gente está vendo o que está acontecendo com as indústrias europeias. E eu tenho visto uma coisa, gente, vocês comecem a analisar isso aí. A Europa ela vai sobretaxar os carros elétricos chineses. O que vai acontecer na prática é a explosão da inflação na Europa, porque a China deve contra-atacar aí com uma série de sobretaxas aí, né? E talvez ela segure os preços de alguns insumos das quais a indústria europeia é dependente. Vocês podem ter certeza que a situação da Europa nos próximos anos primeiro que essa transição energética morreu. Vocês vão começar a não ouvir mais essa expressão, transição energética. É inviável a transição energética sem a China. O Ocidente não tem condições tecnológicas, de cadeia de suprimento, uma série de competitividade para levar a cabo a transição energética. Como eles estão querendo tirar a China do processo, vai morrer. Bom, agora uma pergunta do canal Arte da Guerra. Joxil pergunta o seguinte: a Rússia apoia o Irã, Israel, os dois ou ninguém? Bom, eu acho que a Rússia apoia o Irã. Inclusive eu vi a notícia essa semana, né, de que os russos mandaram mísseis mais modernos que eles têm para o Irã. Se a Rússia não apoiar o Irã, perdeu o juízo, porque uma derrota do Irã enfraqueceria a Rússia extraordinariamente. Sem falar que o Irã é vizinho da Rússia. Além de ser uma potência militar importante, um país importante, né, o Irã é vizinho da Rússia. Imagina a derrota iraniana nas mãos de Israel, o desastre que seria.
Os russos, logicamente, eles procuram manter as aparências de uma certa neutralidade, mas eles não apoiam Israel de maneira nenhuma. Comandante, quer falar alguma coisa sobre essa pergunta? Olha, gente, eu acho assim. Se o Irã implodir, acabou o BRICS, acabou o Sul Global. É uma verdade. Os Estados Unidos tiver não Israel impor uma derrota ao Irã, porque eu acho que não tem condições. Se os Estados Unidos impor uma derrota ao Irã, acabou o Sul Global. E a gente tem que lembrar o seguinte: se tocar o caos no Oriente Médio, o sul da Rússia vai sofrer muito, porque eles têm muitos islâmicos ali. Agora, eu acho assim, né? Qual é a política da Rússia? O Irã, como contenção dos Estados Unidos, interessa muito. A questão toda que a gente vê, que é o ponto de interrogação, acredito que essa seja a pergunta, né? É a posição da Rússia com relação a Israel, gente. Por quê? Porque se a gente fosse, se for ver bem mesmo, a Rússia poderia fazer mais pela Síria do que ela já fez. A Rússia vendeu sistemas de defesa sofisticados para os sírios e não deixa usar contra Israel. Então, assim, eu acho que é uma situação muito delicada, é um jogo muito complexo que se joga ali no Oriente Médio. Para a Rússia, o Irã não pode ser derrotado, né? Mas a situação deles com Israel é dúbia também. Vamos ver como é que as coisas vão ficar agora, nas próximas semanas. Por quê? Porque Israel ele está prospectando aí um ataque contra o Irã, né? E dependendo da magnitude desse ataque, o Irã só vai conseguir conter o mesmo se ele tiver um apoio substancial da Rússia. Então, eu acho que as cartas agora, a gente vai começar a poder olhar um pouco mais as cartas, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, nas próximas semanas. Mais pergunta? Podemos continuar? Quer falar? Tem mais pergunta? Tem mais pergunta. Vamos fazendo aí que eu vou Beleza. fazer só mais uma sobre o 7 de outubro. Então, tudo que tiver aí, torra. Vamos agora, né? Beleza. Janderson pergunta o seguinte: por que Milei é um golpe de Estado se foi eleito? Independente do que faça, foi escolhido pelo povo para fazer o que for. Isso não é assim, não. Você pode ser eleito e você dá um golpe contra as instituições para que o seu poder enquanto presidente do país aumente. Esse é o que muitas vezes é chamado de autogolpe. O que o Milei fez foi uma subversão da legislação argentina. Ele adquiriu poderes especiais, com apoio do Congresso, lógico. O golpe não foi contra os parlamentares, foi contra o parlamento, mas não contra os parlamentares. Agora, num sentido mais geral, nós temos que entender o seguinte: o povo não elege ninguém para reduzir o país a cinzas. Se você faz isso, é um golpe de Estado. Você não está governando de acordo com o interesse popular. Você está governando contra o povo do seu país. Isso é uma ditadura, isso é um golpe de Estado. Seja lá que forma jurídica esse processo adquira. Né? Porque essa democracia abstrata, tem Supremo Tribunal? Então tudo bem. Tem eleição para o parlamento? Beleza. Os grandes jornais podem funcionar e tal? Maravilhoso, isso é uma democracia. Não, não é assim. Né? A democracia não é uma mera formalidade. Você não foi eleito para atacar o povo do próprio país. Isso em lugar nenhum do mundo é aceitável. Você pode fazer coisas erradas que não vão diretamente nesse sentido. Mas o que o Milei está fazendo é reduzir a economia argentina a nada. É uma bomba atômica que ele soltou naquele país. Então, nos dois sentidos, é um golpe de Estado. Nos dois sentidos. Comandante? Olha,
eu penso o seguinte, a única coisa, eu falo sempre da Argentina, quando o Milei foi eleito, eu estava na televisão, falei, olha, é melhor lá do que aqui, né? Eu acho que ele está conduzindo o país para o buraco mesmo, e que isso sirva de lição aqui para o Brasil. Eu acho que talvez a gente consiga absorver essa lição. A história da Argentina é uma história muito triste, né, gente? Um país que ao longo de 70 anos vem se afundando cada vez mais no buraco, é um país extremamente manipulado. Eu estava vendo um documentário esses dias sobre a Evita Peron, uma coisa interessantíssima. Nas manifestações contra Juan Domingo Perón, quem estava na frente era o embaixador americano. Ele marchava com o povo em Buenos Aires contra o Perón. Quer dizer, o pessoal fala que o argentino é politizado, pelo amor de Deus, com uma política dessa é melhor o povo ser alienado, né? Pergunta do Acerviana. Vocês não acham que a população europeia acordou para a realidade? Estão cavando a própria cova? Eu acho que na Europa há um processo de fermentação, né, que se expressa no colapso das instituições vigentes. Macron perdeu a eleição. Para manter o mesmo pessoal no governo, ele teve que dar um golpe na eleição. Não foi um golpe jurídico dele, porque ele tinha direito de fazer o que ele fez, né? Mas foi um golpe. Foi um golpe contra o eleitorado, contra a vontade do eleitorado. Olaf Scholz, na última eleição parcial que teve na Alemanha, provincial, o partido dele ficou em terceiro lugar, num dos estados mais importantes. Qual que era mesmo? Teve Brandemburgo, teve Bom, Turíngia e teve mais um. não importa, de qualquer maneira, teve uma derrota esmagadora. Quer dizer, o que nós estamos vendo é o colapso das instituições políticas estabelecidas na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Os chamados regimes democráticos, que na verdade não são democráticos, são regimes de total controle da burguesia imperialista. Então, quer dizer, nesse sentido, a população vem reagindo aos ataques desses regimes contra ela. Só que acontece o seguinte, você não pode esperar, né, que, a não ser que a coisa chegue no limite, que a população encontre o caminho sozinha. Não vai acontecer. Você precisa de uma certa orientação política. A evolução da população precisaria se condensar num partido político determinado. E isso está acontecendo de uma maneira negativa e está sendo canalizado pela extrema-direita, porque a esquerda está afundando junto com o regime, né? Então, a situação europeia é muito dramática. Tem surgido aí uma tendência positiva. Por exemplo, na Alemanha, aparece aí o grupo da Sarah Wagenknecht, que começa a polarizar com a extrema-direita, pela esquerda, porque abandonou a babaquice imperialista, identitarismo, esse liberalismo babaca do imperialismo. Então, vamos ver, né? O pessoal está em evolução o regime, isso é certo. Agora vamos ver como vai ser, né? Comandante, quer comentar alguma coisa? Eu queria colocar duas coisas. Em primeiro lugar, que eu acho que o europeu e o americano, eles só vão acordar mesmo na hora que acabar a bonança. Quando o pessoal estiver passando fome mesmo, né? No caso europeu, que eu falei para vocês, eu acho que vem um problema muito sério aí. Eu não acho que 2025 vai ser um ano muito bom para a Europa, não. Agora, a gente tem que olhar uma coisa, né, Rui, que é muito importante, né? Que é o que nós tratamos até agora. Esse modelo de democracia, ele já deu o que tinha que dar. Então, eu não sei se trocar o mandatário se vai resolver o problema. Sinceramente, eu tenho muitas dúvidas a respeito disso, gente. Eu
tenho muitas dúvidas a respeito disso. Porque na minha cabeça, e eu posso estar errado, né, não esquenta, ninguém tem compromisso aqui com profecia, eu acho que essa coisa toda só funcionou quando você tinha um sistema econômico e financeiro montado para explorar outros países e você conseguia, com esses dividendos, né, dar um cala-boca para a classe média. No caso da Europa, uma série de programas assistenciais, etc. Mas é o que Vladimir Putin, que está fazendo aniversário hoje, falou, né? Acabou a era do almoço grátis, gente. Como é que vai ser daqui para frente? Vai dar para fazer isso? Vou dar um exemplo para vocês. Olha o que está acontecendo. O Rui, você com toda a tua experiência, acho que você jamais imaginaria, se eu falasse para você 5 anos atrás que a Volkswagen ia despedir gente da Alemanha, você ia falar, esse cara é um louco. Esse cara é um louco, eu não quero ele aqui no programa. E nós estamos vendo isso daí. A Volkswagen falando, já se fala em 15 mil demissões, mas provavelmente são 30 mil demissões. Eu publiquei uma foto esses dias no Blue Sky aí. Rui, essa foto ela é sintomática. No 2022, março aí, todo mundo com a bandeirinha verde e amarela na Alemanha, verde, azul e amarela, Slava Ucrânia. Passados 2 anos, todo mundo com bandeiras vermelhas e boné da Volkswagen indo protestar para não ser despedido. Só que essas pessoas não vão conseguir fazer correlação que uma coisa é consequência da outra. Que o mesmo cara que há 2 anos atrás falou Slava Ucrânia, vamos parar de comprar gás da Rússia, agora perdeu emprego. Então, eu acho que daqui para frente é pior. Há uma grita muito grande na Alemanha, porque a BASF está movendo a empresa para a China, levando os empregos para lá. Já se fala aí também que a Bosch está com... A única que eu não ouvi falar, o problema dela até agora, é a Siemens. Mas a hora que a água bater na Siemens aí, vocês... Olha, vão perceber que a coisa não está boa, não. Eu acho que esse é um índice bem concreto da crise, né? Uma pergunta de anônimo. Sismografia indica possível teste nuclear no Irã. Eles podem ter armas nucleares? E se tiverem? Quer jogar essa bomba aí para mim? Fala, comandante, faz favor. Não, eu fiz um estudo esse fim de semana assim, bem amplo sobre essa questão. Até publiquei um vídeo ontem aí sobre isso. A questão é a seguinte: pode ser um teste nuclear do Irã? Sim. Como comprovar? Não temos de forma alguma como comprovar isso. É 50%. 50-50. Só que eu recebi hoje uma newsletter do Boletim de Cientistas Atômicos, né? Eles entrevistaram um especialista. Todos os especialistas que a gente ouve sobre energia nuclear, sobre programas nucleares do Irã, eles têm dúvidas. O que esse cara falou é o seguinte, que não adianta Israel atacar o programa nuclear iraniano. Por quê? Porque o programa nuclear iraniano é baseado em centrífugas, que são fáceis de serem construídas e fáceis de serem escondidas também. Então, mesmo que você destrua uma central de centrífugas, como aconteceu alguns anos atrás, que eles colocaram aquele vírus lá, o Irã pode ter centrífugas que nós nem sabemos. Ou seja, a única certeza que se tem sobre o programa nuclear militar do Irã é que não se tem certeza nenhuma. Tanto pode ter sido um teste nuclear, não duvido disso, Rui, eu não duvido de forma alguma, como pode ter sido um terremoto também, o Irã não se manifestou, né? Mas eu acho assim, embora haja objeções de consciência dos regimes de doutrinação, de formação islâmica, com o uso de armas de destruição em massa, o pragmatismo talvez vá acabar se sobrepondo às convicções religiosas, né? O Irã sabe que ele não está enfrentando só Israel, está enfrentando todo o poderio dos Estados Unidos, que sem armas nucleares eles não têm chance. Então, assim, eu não dou certeza, pode ter sido efetivamente um teste nuclear. O Irã teria capacidade técnica para isso? Eu não tenho dúvidas, teria. A dúvida é só se ele já teria conseguido miniaturizar, fazer uma arma nuclear e miniaturizar a ogiva para colocar no míssil. Mas nós temos que lembrar que o Irã tem um grande aliado que não se manifesta muito e que tem essa capacidade, que é a Coreia do Norte, né? Então, uma coisa eu digo para vocês, gente, a única coisa que eu vou dizer, vocês podem ter certeza,
Se foi um teste nuclear, foi um recado. Se foi o recado, quem deveria receber já entendeu o recado, que é Estados Unidos e Israel. Esses caras devem saber se foi ou não. Eles não vão falar para a gente, mas eles têm meios para saber se foi um teste nuclear ou não. Comandante, você acha possível um ataque nuclear contra o Irã, a depender da situação? Mas Israel eu espero tudo, o João. Um país que fez um atentado que nem esse dos pagers aí, que é terrorismo do Estado, daí para partir com uma bomba nuclear. Você tem que olhar que o Netanyahu é um homem desesperado. Ô João, vamos lá. Hoje é um dia histórico. 1 ano de guerra. 1 ano. Nunca teve uma guerra tão longa para Israel. Qualquer especialista militar sério, vai te dizer o seguinte: a aventura do Líbano é uma loucura. Em termos militares, a aventura do Líbano é uma loucura. Eu penso que o objetivo de Israel no Líbano não é militar. Eu penso que é provocar uma convulsão social para trazer eleições do Irã para colocar alguém que os Estados Unidos queiram ali. Esse fim de semana até publiquei um vídeo. Eles querem colocar aquele general iraniano, libanês, que é o comandante das Forças Armadas. Esse que é Joseph Aoun, o nome dele. Os Estados Unidos, ele é o candidato americano ali. Mas eu não sei se isso vai funcionar. Porque na geopolítica você sabe muito bem disso, né? Nós estamos aqui com o Rui, que é um dos maiores analistas do Brasil. E você sabe muito bem, Rui, o plano é uma coisa. Como as coisas vão se comportar no dia a dia depois é outra. Agora, só para terminar, devolver para o Rui, vocês têm que olhar uma coisa, gente. Se vocês olharem o mapa de Israel, há uma arquitetura perversa em torno das fronteiras. Olha só. O Egito está comprado. O Egito não é um problema para Israel. Vamos ser sinceros, não é. Está comprado. Jordânia é a mesma coisa. Aquele rei é um fantoche. E a Jordânia tem até base da OTAN lá. A Síria está numa convulsão ainda. Não é um problema imediato para Israel. Qual é a única fronteira onde Israel tem problema? É o Líbano. Se eles conseguirem colocar alguém lá que seja a favor dos Estados Unidos, e o Biden está fazendo muitas pressões nesse sentido, resolveu o problema de Israel. Mas militarmente, expulsar o Hezbollah do sul do Líbano, sem chance. Quer falar alguma coisa sobre isso, Rui? Sobre esse problema do... Eu estou de acordo com o comandante. Eu acho que há muitos planos, muitas tentativas, mas nada parece que seja seguro aí desse ponto de vista, né, do imperialismo. Não acho que eles vão deter o Irã. Se o Irã decidir, talvez já tenha decidido criar suas próprias armas nucleares. Não acho que eles vão derrotar o Hezbollah. Acho que é tudo muito complexo. Agora, o imperialismo está numa situação em que ele não pode recuar, né? E não está recuando também. É isso que nós estamos vendo. Bom, chegando no final das perguntas, temos um comentário aqui do canal Arte da Guerra. O Abaixo o Neoliberalismo diz: aniversário do Vladimir Putin hoje, comandante. Salvo engano, 72 anos, não é isso? 72 anos. 72 anos. O Putin, se a gente olhar, ele segue a tradição de lideranças fortes que a Rússia teve, né? Ivan, Pedro, Catarina, o próprio Stalin, né? Então são lideranças assim que fizeram grandes transformações na Rússia, né? E que elevaram ela ao tamanho e a força que ela tem hoje aí, né? É um estadista, a gente não tem dúvida disso. Hoje, se você olhar bem mesmo, os estadistas estão todos no Oriente, né? A gente no Ocidente, a situação está na Europa, Estados Unidos, a situação está bem difícil. Quem é que vai chamar um Keir Starmer da vida de estadista, né? O Biden não precisa nem dizer, né? Um morto-vivo. Então, são lideranças a serem estudadas, né? Vamos falar uma palavrinha sobre o tema do título aí que... Eu ia te perguntar, nós temos aí um ano do 7 de outubro e... Hoje, né? Um ano, exatamente hoje. E eu queria te perguntar sobre essa situação do impasse primeiro, né? Nós temos uma guerra que virou uma guerra de atrito,
O New York Times, inclusive, faz um comentário sobre a posição do Hamas. Eles argumentam que a mudança da liderança do Haniyeh, que foi assassinado por Israel, para o Yahya Sinwar, gerou aí uma política muito mais dura do Hamas contra os israelenses. Eles argumentam, inclusive, que a posição do Hamas nesse momento aqui é buscar forçar o Israel a enfrentar uma guerra em várias frentes e desgastar a ocupação para obter uma vitória militar. Como é que você vê esse caso? Eles também dizem que a situação ficou muito mais complicada porque o Sinwar, estando em Gaza, já disse que não tem a expectativa de sobreviver ao conflito, o que apenas daria a ele uma posição ainda mais agressiva. Isso é interessante. Eu, primeiramente, queria comentar que a operação do dia 7 de outubro do ano passado, ela foi um ponto de virada na situação mundial da maior importância. Né? Na situação mundial acontece muita coisa importante. Nós mesmo temos destacado aí, por exemplo, a derrota dos Estados Unidos no Afeganistão, a operação militar russa na Ucrânia, né? Os golpes de Estado nacionalistas na África. Nós temos destacado tudo isso, né? Como sendo pontos em que a gente vê que a costura, né, da dominação imperialista sobre o mundo está se rompendo, né? Agora, a questão de Israel é uma questão chave. Né? Por exemplo, os Estados Unidos travou uma guerra muito longa no Vietnã, foi derrotado. Perdeu a importância, a dominação imperialista na Ásia, perdeu. Mas não foi um golpe mortal para o imperialismo. Foi um golpe duro, mas não foi um golpe mortal. Já Israel é outra história. Se Israel entrar em colapso, o imperialismo sofreria um golpe mortal. Os outros países ali que são aliados do imperialismo, Arábia Saudita, Egito, Jordânia, não iriam conseguir segurar a situação de forma nenhuma. Eles não têm, né, a mesma coesão interna que Israel tem, não tem também o mesmo nível de forças armadas, etc. e tal. Então, um colapso de Israel levaria o Oriente, toda aquela parte do Oriente, para uma situação revolucionária. Eles não podem ter isso aí. O petróleo, né? A maior parte do petróleo do mundo acabaria nas mãos aí de inimigos dos Estados Unidos e da Europa, do imperialismo, e seria um golpe mortal. Né? Então, a operação do dia 7 de outubro, ela foi um duríssimo golpe contra o imperialismo. Por isso que nós estamos assistindo essa situação onde o imperialismo não consegue dar um passo atrás. Porque se ele ceder ao Hamas, se ele ceder ao Hezbollah, tudo, ele pode muito bem assistir aí ao colapso do Estado de Israel, que é frágil, que é uma sociedade artificial, né? É uma África do Sul um pouco maiorzinha. Então, eles não podem, né? Não podem ceder, mas não conseguem ganhar ao mesmo tempo. Eu não sei dizer se a mudança na direção do Hamas tenha tido um impacto político decisivo. Bom, você sempre tem a personalidade do líder, né? Sinwar é uma pessoa que passou 25 anos na cadeia. Sinwar é uma lenda dentro do Hamas e na Palestina. Um homem lendário, né? Isso daí pode ter influenciado nas decisões do Hamas.
Mas eu acho também que toda a direção do Hamas, inclusive a direção política, já tirou a conclusão de que não vai ter acordo de paz. Que aqui eles estão jogados num tudo ou nada. É matar ou morrer. Não tem muito para onde correr. Quer dizer, o acordo de paz só vai aparecer se o Hamas efetivamente expulsar os israelenses de Gaza. O que é possível que aconteça, dado o nível da crise. Eu acho que eles já tiraram essa conclusão, né? Uma coisa que nós temos que reconhecer é que todo mundo tem ilusões. O pessoal achava que o imperialismo ia fazer um acordo. Depois do assassinato do Ismail Haniyeh e do Nasrallah, eu acho que tanto iranianos como o Hezbollah como o Hamas caiu a ficha de que o imperialismo não vai fazer acordo nenhum. Que o negócio tem que ser decidido pela força. E eles, logicamente, vão para essa... Eles estão em condições de levar adiante essa luta, né? E eu acho que o 7 de outubro foi o golpe mais duro que o imperialismo já recebeu depois da Segunda Guerra Mundial. Pior do que o Vietnã. Comandante, uma palavrinha sobre esse aniversário? Olha, gente, eu acho assim, da minha análise, o 7 de outubro pegou o Irã e o Hezbollah de surpresa. Eu acho que não houve uma coordenação prévia, o que me parece até agora. Eu posso estar errado, mas é a impressão que eu tenho. Mas a lida do Irã e do Hezbollah com esse evento, ela foi evoluindo até chegar ao ponto que nós temos hoje, completado um ano, e nós estamos caminhando para uma confrontação total. Não é o que o Irã quer, uma confrontação total. Não é. Né? O Irã tem a famosa paciência estratégica, eles apostam nela. Mas eu não sei se isso poderá ser evitado. Porque eu penso assim, o Netanyahu, enquanto ele tiver a ilusão de que ele pode ganhar, ele não vai parar. O problema do pode ganhar do Netanyahu, a gente não sabe o que é na cabeça dele, pode ganhar. O que é ganhar? Destruiu o Hamas? Não conseguiu, passado um ano. Ainda tem 101 reféns lá. Agora ele diz que vai trazer os colonos lá do norte de Israel de volta. Eu acho praticamente impossível. Você teria que efetivamente desarticular as operações do Hezbollah no norte do Líbano, o que é muito, em termos militares, é uma tarefa que talvez nem os Estados Unidos, com todo o seu poder militar, conseguiria fazer. Então, a gente chega à conclusão que o Netanyahu talvez não tenha plano nenhum, né? Só um morticínio. Agora, eu vou deixar uma pergunta aqui para reflexão de todos. Passado um ano, Israel está mais seguro? A resposta, não. Está mais próspero também? Não. A economia caiu muito. Agora, o que é pior disso tudo, que o Netanyahu talvez não tenha percebido ou não se importe, é que a imagem que Israel levou 80 anos para construir, a imagem de bom mocismo que eles levaram 80 anos para construir, ela se esboroou e não volta nunca mais. Com certeza. Temos mais algumas perguntas? Vamos fazer? Aqui? Já tá. Beleza. Rudenko pergunta o seguinte: boa tarde, peguei um guancho no canal do comandante faz um ano. Por gentileza, peçam para ele me desbloquear. Uma súplica aí. Tem que mandar o e-mail lá para a gente saber o nick. Aí a gente vê lá. Comissão avaliará. Comissão de apelação, o STF do Arte da Guerra vai. Manda e-mail lá com o teu nick que a gente vê lá. Às vezes bloquearam sem querer lá, a gente desbloqueia. Normalmente a comissão é benevolente. Maravilha. O mesmo usuário diz o seguinte: votei no João e no comandante. É o mínimo que devemos fazer em retribuição ao trabalho de vocês. É isso aí. Muito bem. Bom, sem mais perguntas. Vou fazer um anúncio da
da atividade de hoje. Nós estamos realizando hoje um ato-debate para marcar o aniversário de 1 ano dessa luta gigantesca dos companheiros do Hamas. Veja que eu usei a palavra companheiros, porque eles são nossos companheiros, nós apoiamos a luta deles, como nós, PCO, nos últimos 50 anos, apoiamos a luta de todos os povos oprimidos, mas o da Palestina, para nós, ocupa um lugar especial. Então, nós convidamos essa atividade, vamos ter uma mesa bastante interessante de debate, né? Eu vou participar como orador, o comandante vai participar como orador. Nós vamos ter o companheiro Ahmad Sherrada, que é presidente do Instituto Brasil-Palestina, que é palestino naturalizado brasileiro e que é um militante, grande militante da causa palestina no Brasil. E nós vamos ter o companheiro libanês, né? Reda Sued, que representa aí o campo progressista árabe, né? Vai poder falar coisas também interessantes sobre o Líbano, que está na ordem do dia, né? Então nós temos essa mesa de debate, né? Estamos convidando as pessoas, a atividade vai ser a partir das 19 horas no Sindicato dos Bancários. Nós temos o endereço dos sindicatos bancários? Está aí no card. Rua São Bento, 413, no centro, no Auditório Azul. Sindicato. Rua São Bento, 413. Compareçam, companheiros, é importante, né? Vai ser um debate, dá para perceber pelas pessoas que vão falar. Vai ser um debate muito interessante. São todas pessoas muito conhecedoras do tema, né? E vai ser também uma homenagem aos lutadores, né, da resistência palestina. Sejam eles do Hamas, sejam eles da Jihad Islâmica, sejam eles da Frente Popular pela Libertação da Palestina, sejam eles quem for, nós vamos estar fazendo essa homenagem, né? Para o imperialismo e a grande imprensa capitalista, o 7 de outubro foi um crime. Para nós, foi um gesto de heroísmo de um povo profundamente oprimido, né? É o povo com maior situação de opressão, que já dura quase, já dura mais de 100 anos, né? Então, muito importante, também, né, importante para esclarecer as pessoas sobre o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer naquela região do mundo, que é uma coisa, como a gente expressou aqui, muito importante para a política mundial e para o Brasil. Bom, a análise internacional dessa semana vai ficando por aqui. Reforçando o convite do companheiro Rui, compareça hoje a este evento importantíssimo e na semana que vem estamos aqui de volta com a análise internacional. Acompanhem também o resto da programação, tanto do Diário Causa Operária quanto dos nossos canais parceiros, do Arte da Guerra, da Causa Operária TV. Fique por dentro aí das principais notícias da semana. Muito obrigado e até a próxima.